Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à atividade de forma de palestra intitulada O papel do professor na abordagem do autoritarismo, ferramentas didáticas para a formação docente. Esta é uma atividade prevista ao longo da realização do evento Primeira Conferência Nacional Multidisciplinar Online, Políticas Públicas e Formação de Professores. Antes de iniciar a atividade, eu gostaria de agradecer a oportunidade da organização em possibilitar esse encontro, ainda que remoto. Então, obrigado, editora Teried, por garantir a realização desse evento tão importante para todos nós, educadores e educadoras. E também gostaria de agradecer a todos que estão aqui junto comigo, aprendendo sobre esse tema que é tão importante de ser debatido nos temas atuais. A palestra ela será realizada por mim, Lucas Barroso. Eu sou mestrando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou especialista em Ciências Humanas e Ciências Aplicadas e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí. Sou licenciado em História pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e licenciando em Pedagogia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. Além disso, eu sou pesquisador vinculado à Divisão de Memória Institucional, que é um instituto, uma organização, melhor dizendo, que faz parte do Sistema de Biblioteca e Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa palestra, que vai versar sobre ações que podem ser realizadas para a troca em torno dos conteúdos que envolvam autoritarismo em sala de aula, tem o objetivo de apresentar ferramentas didáticas que podem ser utilizadas em sala de aula, visando, sobretudo, a formação crítica de alunos do ensino médio, isto é, considerando aqueles matriculados na primeira, segunda e terceira série. Para isso, a atividade é estruturada em 4 momentos. A primeira delas será uma contextualização histórica, para a gente entender melhor como estava o contexto da América Latina no final do século passado. A partir disso, a gente vai conversar um pouco sobre o papel dos professores em abordar esses conteúdos em sala de aula, entendendo das ferramentas interdisciplinares que esses conteúdos demandam. Depois, conversaremos sobre ferramentas didáticas para facilitar essa implementação dos conteúdos em sala de aula. E, por fim, teremos a conclusão, onde a gente vai reunir todos os conceitos, ferramentas, instrumentos que a gente conversou ao longo dessa palestra. Bom, para iniciarmos, é importante realizarmos uma contextualização histórica para que todos os aqui presentes possam estar na mesma página e possam partir do mesmo início, para que aí sim a gente consiga conversar melhor sobre o papel da educação, o papel dos educadores nesse contexto pós-ditatorial, usando como foco a América Latina. Com esse foco latino-americano, é importante nós termos clareza sobre 3 aspectos importantes. O primeiro deles era o anticomunismo, então, nascido junto com a Revolução Russa de 1917, o medo de uma ameaça comunista na América rondava os Estados Unidos. Então, com esse pavor que os Estados Unidos possuíam, eles acabaram tomando ações para intervir e também evitar qualquer levante que fosse contra o seu poderio no período. Então, a partir da segunda metade do século XX, intervenções, sendo elas diretas ou indiretas, foram empreendidas pelos Estados Unidos. Então, golpes de Estado foram muito comuns, intervenções indiretas, ou seja, o apoio a um candidato que fosse alinhado aos seus ideais, foram comuns. Isso fez com que muitos regimes ditatoriais fossem implementados na região. Então, durante a Guerra Fria, que foi aquele período da história em que os Estados Unidos e a União Soviética monopolizaram as ações militares, as ações políticas, econômicas e culturais no mundo ocidental, foi nesse período que a América Latina foi um grande palco de disputas, sendo com que ela fosse vítima de ditaduras de terrorismo de Estado, ou seja, ditaduras
em que o Estado utilizou meios do terror, da violência extraoficial para garantir e perpetuar um poder vinculado às noções abraçadas pelos Estados Unidos. E foram essas ditaduras também alicerçadas na ideia de segurança nacional, ou seja, o inimigo estaria no mundo externo, isto é, o comunismo, que seria um inimigo externo, mas ele também poderia estar no interior de cada país. Então, é justamente esse inimigo interno que surgiu a ideia de subversão, a ideia de combater esses inimigos que, de dentro do país, poderiam fazer mal para toda uma nação. E é nesse contexto que nós visualizamos a realização de golpes, a realização de ditaduras, desde 1954 até 1989, passando por países como Paraguai, Guatemala, Brasil, com o golpe militar de 1964, Bolívia, Peru, Equador, Uruguai, Chile e Argentina. A Argentina foi um dos últimos países dentro desse grupo de intervenções, mas que foi muito representativo do grau da violência política utilizada para com a sua população. Dados da sociedade civil estimam cerca de 30 mil argentinos desaparecidos durante a sua última ditadura civil-militar, dados que impactam o país até os dias de hoje. Então, refletir sobre esse período é muito importante e requer dos espaços educacionais um momento para abordá-los. E o ensino médio, dentro dos conteúdos de história, geografia, sociologia, é o espaço propício para que a gente possa realizar essas discussões e realizar sensibilizações em torno dessa temática. E aqui, nessa palestra, usando como foco o período latino-americano de final da segunda metade do século XX. Passada essa contextualização, que é muito importante para que a gente consiga entender o grau da violência empreendida nesses países contra as suas populações, é importante que dentre essas disputas, que não só aconteceram no passado, mas que acontecem até os dias de hoje, envolvendo a memória desses acontecimentos, o julgamento desses acontecimentos, dos seus responsáveis, o papel da educação é muito importante. E é aqui que o papel dos professores é reivindicado, para que a gente possa garantir que esses conteúdos sejam abordados em sala de aula e garantir que eles não sejam enviesados por qualquer perspectiva que atente contra esses acontecimentos ao longo da história latino-americana. Aqui eu destaco 3 papéis fundamentais que a carreira docente empreende em suas atividades principais. A primeira delas é entender o educador como promotor dos valores da democracia. O que isso quer dizer? É o educador que vai propor um debate crítico, é o educador que vai fomentar o pensamento crítico, que vai garantir que os alunos consigam entender melhor os conteúdos, consigam partir de uma premissa para buscar novas formas de acessar e construir a sua aprendizagem. E é a partir do diálogo e do debate que essas informações podem ser construídas. Então, dentro da perspectiva dialógica que a educação se propõe, o papel e a responsabilidade de abordar temas controversos de forma ética é muito importante. Não tomar um partido, mas abordar esses conteúdos que envolvem violência extrema, que envolvem períodos sombrios na história dos países, mas abordar de forma ética é muito importante, para que a gente aí sim chegue no terceiro papel, que é combater o negacionismo e distorções históricas. Então, combater aquelas falas que venham negar acontecimentos da história, que venham distorcer acontecimentos, que venham enviesar dados e fatos, é muito importante. Então, no mundo atual, de muitas informações, de muitos canais falando abertamente com nossos alunos, promover valores da democracia, abordar conteúdo de forma ética e combater distorções históricas são papéis muito importantes que um professor precisa ter em sua prática docente.
E é justamente dentro dessa lógica de como eu consigo abordar esses conteúdos em sala de aula, como eu consigo utilizar ferramentas para que eu consiga mediar esses conteúdos históricos em sala de aula, que o terceiro momento da nossa conversa vai abordar. Então, quais seriam essas principais ferramentas didáticas que auxiliariam a prática docente desses conteúdos que, ao mesmo tempo que são muito recentes, eles também doem muito, porque são conteúdos com uma carga emocional muito forte, que envolvem vidas que tiveram todas as suas contribuições, as suas próprias vidas ceifadas por um poder político. Então, aqui nessa sessão, a gente vai conversar sobre ferramentas, sendo elas tradicionais ou ferramentas novas, que possibilite a abordagem desses conteúdos dentro da sala de aula. Aqui eu separo 3 ferramentas didáticas, eu acredito eu que todos os aqui presentes já as conheçam. Porém, é importante a gente também partir do senso comum, partir do que é já posto, para que a gente possa pensar novas possibilidades. Então, em primeiro lugar, eu destaco como ferramenta didática o uso da história oral, isto é, o uso de relatos biográficos ou autobiográficos para construir uma narrativa crítica do passado autoritário dos países. Então, aqui nós temos entrevistas, relatos, notícias, fontes orais, que possibilitem que as pessoas que vivenciaram esses períodos possam relatar a sua memória oral, possam relatar suas experiências e ecoar as suas vivências e trajetórias. Isso humaniza o processo de abordagem desses conteúdos, dá forma a eles, dá um rosto a elas. Isso é muito importante para que a gente consiga criar esse olhar de sensibilização sobre esses conteúdos. Além disso, nós temos o uso de fontes primárias, isto é, o uso e análise de documentações históricas, como cartas, legislações, discursos de autoridades e fontes da imprensa, para estudar o autoritarismo. Aqui também é muito importante porque a gente, dentro do papel de professor, a gente consegue combater o negacionismo, a gente consegue combater distorções históricas a partir de uma fonte histórica, a partir de uma fonte histórica primária. Então, trazer uma lei que foi muito agressiva, muito repressora, é importante. Trazer documentos da imprensa, como jornais, jornais alternativos, que traziam uma visão alternativa sobre o que estava acontecendo e sendo posto naqueles países, é muito importante. E também traz essa visão histórica sobre o período em que está sendo abordado. E, por fim, dentro dessa lógica, nós temos os estudos de caso, isto é, a discussão de eventos específicos e seus impactos nos países, visando desenvolver empatia e compreensão crítica a partir deles. Aqui eu destaco a abordagem de um estudo específico da realidade daquele país. Então, vamos abordar hoje o conteúdo da história da ditadura militar na Argentina, no Chile, no Brasil, e trazer elementos para isso, trajetórias de pessoas que sofreram uma repressão, que desenvolveram uma resistência contra esses regimes militares, ditatoriais, é muito importante, porque, mais uma vez, em consonância com a história oral, humaniza a história, traz rosto, traz nome, traz foto. Isso é muito importante para abordar esses conteúdos de forma ética e também combater o negacionismo dentro de uma lógica que é abordada em muitos discursos políticos vistos atualmente. E aí é importante eu pontuar que aqui eu estou partindo de uma tradição, podemos dizer assim, uma tradição didática desses conteúdos voltados ao autoritarismo. E é claro que aqui, hoje, considerando 2024, considerando o século XXI, novas formas e novas possibilidades da abordagem desses conteúdos podem ser pensadas. E pensar nessas outras possibilidades é muito importante para que a gente consiga atualizar e consiga fomentar naquele aluno, naquele estudante, um interesse sobre a temática e abordar esse conteúdo de forma mais lúdica, de forma mais visual, enfim. Vocês vão entender melhor onde eu quero chegar a partir dos próximos slides. Mas
abordar esses conteúdos tradicionais também é muito importante, e trazendo ferramentas didáticas mais tradicionais, seja a história oral, fontes primárias ou estudos de caso. Dentro dessa lógica, é possível também abordarmos esses conteúdos, né, dentro do que eu falei nesses últimos 3 aspectos. Aqui eu indico materiais que podem ser utilizados em sala de aula, né? Nós podemos utilizar documentários, como, por exemplo, o documentário 500, Os Bebês Roubados pela Ditadura Argentina, que vai falar sobre a história dos bebês que foram raptados de forma ilegal pelo regime ditatorial na Argentina, vai trazer relatos de suas avós, de suas mães, pais, e um movimento que as Abuelas de Plaza de Maio fazem até hoje para a recuperação desses bebês que hoje são adultos. É possível também utilizarmos de autobiografias de pessoas que vivenciaram esses regimes. Então aqui eu destaco o livro Prisioneiro Sem Nome, Cela Sem Número, de Jacobo Timerman, um jornalista que foi preso durante a ditadura argentina e que relata suas experiências durante uma prisão e durante o seu processo de raptura e libertação. Podemos também utilizar material historiográfico. Aqui eu destaco o livro A Revolução Chilena, que traz um panorama breve sobre o golpe, sobre a realidade do Chile naquele período, governo Salvador Allende até a ditadura de Augusto Pinochet. E, por fim, dentro dessa lógica, eu destaco também o livro Batismo de Sangue, de Frei Beto, que traz uma perspectiva sobre o movimento de guerrilha e a morte de Carlos Marighella, considerando a realidade brasileira no pós-1964. Também é possível pensarmos em outras estratégias dentro dessa lógica mais tradicional. Então, é possível utilizarmos trechos e dados da Comissão Nacional da Verdade, que foi um movimento recente no Brasil, mas que traz um histórico dessa violência, um histórico oficial empreendido pelo Estado brasileiro, reúne dados, fontes, materiais, relatos. Podemos utilizar também uma outra lógica para abordar a repressão e a resistência, aqui numa perspectiva mais cultural, e aqui eu destaco o livro de Renan Quinalha, Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT. O autor ele traz uma análise sobre como homossexuais, travestis, transexuais foram vítimas da repressão, vítimas escolhidas pela repressão. E, por fim, é possível também pensar em documentários, como já abordei anteriormente, mas com uma lógica também cultural, pensando o futebol. Então, destaco o documentário Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, que traz uma perspectiva de como o futebol foi apropriado pelos regimes ditatoriais para ser o rosto, né, para dar visibilidade aos seus regimes e seus projetos políticos de fundação de novas sociedades e de novas perspectivas para o futuro desses países. Acredito eu que com esse material é possível pensar em muitas abordagens, é possível pensar em muitos relatos que são abordados neles, em muitas trajetórias que são permeadas por esses materiais, e é possível pensar, sim, em formas de abordar esse conteúdo dentro de sala de aula. Mas a inovação chega, e dentro dessa lógica de inovação, da tecnologia, da internet, destaco alguns materiais que podem ser utilizados como formas de sensibilizar esses alunos a partir de novas abordagens. Uma delas são exposições virtuais, que podem ser utilizadas e acessadas pelos alunos em smartphones, computadores, notebooks, e são importantes para familiarizar esses alunos com fontes, com relatos, com trajetórias. Aqui nesse trabalho, aqui nessa apresentação, eu destaco a exposição intitulada Os 60 anos do golpe de 1964 e os impactos na UFRJ, realizada pela Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é uma exposição que tem um foco em abordar o impacto da ditadura dentro do espaço universitário da UFRJ, mas que traz muitas fontes, relatos, imagens, leis, homenagens, lugares de memória desse período na universidade até os dias de hoje. Então faz esse panorama desde 64 até 2024. A exposição está disponível gratuitamente para acesso remoto
está disponível nesse QR Code, basta apontar a câmera do seu celular e você vai ser teletransportado para uma exposição virtual, exatamente aqui nessa foto, com vídeos, mapas, fotos, relatos, todos eles legendados, documentados, e com certeza será uma experiência enriquecedora para que você possa conhecer ainda mais esse impacto ditatorial em uma das maiores universidades da América Latina. Convido a todos a essa exposição. E é possível também, dentro da lógica virtual, realizarmos tour online. Aqui eu destaco o tour realizado pela Universidade Nacional de General Sarmiento e Universidade Nacional de Quilmes, pelos centros clandestinos de detenção da Argentina. Espaços que foram reutilizados pela ditadura para ser um espaço de tortura, detenção e também de mortes em massa. Foram espaços diversos, espalhados pela Argentina, espalhados por espaços que ninguém dizia que alguém estava sendo torturado naquele momento, morto naquele momento, mas que traz, como essa foto mostra, fotos, rostos, trajetórias, e mostra também o impacto dessa repressão, que era contra qualquer pessoa que pudesse ser contra o regime naquele momento, o regime ditatorial naquele momento. Mais uma vez, o tour está disponível desse QR Code, ele conta com mais de 5 centros clandestinos de detenção para visita, e é possível visitá-lo, é possível acessar as informações, ler os textos, ver os relatos, e também os convido a conhecer melhor esse espaço que não é nacional, é argentino, mas que conversa bem e nos ilustra esse momento da história do nosso vizinho de país, Argentina. É possível também utilizarmos o Google Earth como possibilidade de estar olhando, observando lugares de memória espalhados pelo mundo. Aqui eu destaco o Museu de Memória e Direitos Humanos do Chile, que traz uma perspectiva muito interessante sobre novas memórias, novas possibilidades, relatos e trajetórias no Chile, aqui na América Latina. Então, observar esse espaço, a localização dele, o que ele traz para a sociedade chilena e para toda a sociedade latino-americana, é uma grande possibilidade de abordar esse conteúdo em sala de aula e visitar, sem sair da escola, sem sair de casa, museus, lugares de memória espalhados pelo mundo, não só na América Latina. Bom, pensando nessas 3 possibilidades, as aplicações são múltiplas, dentro dessa lógica de exposição virtual, tour virtual e o Google Earth. Então, é possível pensarmos em seminários, numa lógica de apresentações em grupo guiadas em torno do impacto do autoritarismo ditatorial sobre determinada sociedade ou pessoa, visando, mais uma vez, incentivar o pensamento crítico e análise contextual. Podemos implementar também esses instrumentos em projetos. Então, por exemplo, a partir da criação de imagens, fotografias, vídeos, podcasts, textos e outras mídias, como parte de um grande projeto que integra diferentes disciplinas para abordar as principais consequências do autoritarismo. E então, utilizar uma lógica interdisciplinar, multidisciplinar, é muito importante. Então, falar com a matemática, com a literatura, com a sociologia, com a história, a geografia, é muito importante, porque envolve toda a comunidade escolar dentro da abordagem desse conteúdo. É possível também utilizarmos comparações. Então, uma proposta didática é a divisão da turma em grupos de estudo de diferentes regimes autoritários. Com as pesquisas realizadas, pode-se comparar aspectos semelhantes, como controle da mídia, repressão política, violação dos direitos humanos e propaganda estatal. Então, é possível pensar os malefícios sociais sobre o autoritarismo, sobre o não uso democrático de um regime de governo. Então, pensar essas comparações, principalmente ali para a primeira série, que está se ambientando com o ensino médio, é muito importante quando a gente aborda algum regime autoritário. E, por fim, a análise de discurso é uma ótima ferramenta para a gente implementar esses instrumentos. Então, a apresentação de discursos de líderes autoritários e a propaganda desses regimes pode ser feita com o objetivo de que os alunos analisem o conteúdo, mas não só. Também a retórica, o público-alvo e o objetivo das suas mensagens, para que eles possam identificar para quem essas pessoas estavam falando,
contra quem essas pessoas estavam falando e quais artimanhas esses ditadores estavam utilizando para empreender os seus discursos. Aqui eu trouxe 4 elementos, mas é possível pensar em uma infinidade a partir desses elementos, mas aqui é importante a gente pontuar que a gente pode ir além. Esse aqui é um mote inicial para que a gente possa partir da tradição, podemos dizer assim, e também da inovação, de trazer tecnologia, algo que já está sendo feito com fontes, relatos, história oral, mas também pensar novas possibilidades é muito importante. Então, acredito eu que sua cabeça já está pipocando com ideias, possibilidades, ações, e esse é o objetivo dessa palestra, né? A gente abrir nossa mente, conversar, trocar, e que essas possibilidades venham até nós e que a gente possa, a partir delas, implementá-las em sala de aula. Então, chegamos na nossa última etapa aqui da nossa palestra, que não termina aqui, a gente leva esses ensinamentos para a vida, leva para a sala de aula, e vamos, por favor, colocar em prática para que saiamos todo mundo aqui construindo novas formas de abordar os conteúdos do autoritarismo no Brasil, na sala de aula do Brasil. É claro que aqui eu estou pontuando um recorte bem específico latino-americano, mas acredito eu que essas ferramentas também podem ser abordadas e utilizadas, melhor dizendo, para abordar diferentes conteúdos, considerando o fascismo, o franquismo, o nazismo e outros projetos ditatoriais que nós visualizamos ao longo da história. Aqui é só um mote e a criatividade é livre para que a gente possa abordar esse conteúdo da melhor forma possível dentro das nossas salas de aula. Como conclusão, eu destaco alguns aspectos importantes dentro do que a gente conversou. Então, o primeiro deles é que a gente sempre busque uma formação docente contínua e crítica. O que isso quer dizer? Nossos alunos eles estão sendo bombardeados de informação, bombardeados de influenciadores, bombardeados de conteúdos de diferentes naturezas e de diferentes fontes. Então, a gente se atualizar, a gente estar ciente de todos esses processos, do discurso, do que está sendo falado, é muito importante para que a gente consiga instruir melhor, abordar melhor esses conteúdos e falar na linguagem deles. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto que eu sempre indico é uma formação docente contínua, mas não só contínua, também crítica. Se perguntar por quê, se perguntar o que, onde, como é que eu busco mais, como é que eu procuro mais, isso é muito importante. É muito importante porque a gente chega no segundo ponto, que é a continuidade na formação em temas relacionados ao autoritarismo e seu impacto na sociedade, política, economia e cultura. Então, desembocar esses estudos para entender os impactos do autoritarismo é muito importante, mas não só o impacto geral, o impacto dentro de esferas específicas, como a esfera social, a esfera política, a esfera econômica e cultural. Mas não um impacto separado. Entender essas ramificações, entender as interseções entre elas é muito importante. Não só para a gente analisar o tempo presente, mas que a gente possa analisar a história e fazer com que os alunos também criem essas associações. Então, para isso, o caminho que aqui nós utilizamos foi a experimentação de ferramentas didáticas e de outras possibilidades. Então, acredito que a gente consiga conversar um pouco sobre essas possibilidades metodológicas. Essas ferramentas são grandes aliadas para a abordagem dos conteúdos, mas pensar outras possibilidades, como eu falei anteriormente, é muito importante. Então, para isso, criar uma colaboração entre os docentes da escola para pensar possibilidades outras é fundamental. A troca de experiências dentro das escolas é muito importante. E aí, com a internet, a gente consegue ir muito mais além do que isso. Então, troca de experiência entre educadores da mesma disciplina, da mesma área, da mesma escola, do mesmo segmento. A gente consegue ampliar isso em uma escala que eu nem consigo imaginar agora, mas que é muito importante que essa troca seja realizada para que a gente possa
não só trocar essas experiências, mas trocar ferramentas, trocar instrumentos e conversar, se entender e pensando, obviamente, dos nossos alunos. E, por fim, destaco o envolvimento que a gente, enquanto educador, precisa ter com a comunidade ao nosso entorno, a partir da construção de práticas educacionais alicerçadas nos valores democráticos. Isso é muito importante, isso é fundamental para uma educação do século XXI. Agradeço a atenção de todas, tenho certeza que foi um momento muito proveitoso poder conversar com todos sobre esse assunto, que precisa ser debatido, precisa ser abordado muito mais do que é atualmente. Agradeço a sua participação, agradeço a organização da primeira Conferência Nacional Multidisciplinar Online. Deixo abaixo o meu e-mail, para que seja um canal aberto para todos aqui presentes. Meu e-mail é lucas.barroso@ufrj.br. Obrigado a todos e até breve.